chegou uma dúvida para a gente que tem tudo a ver com o assunto que a gente vai falar hoje, até porque o nosso tema principal, né, independente da pergunta, da questão, é Jesus. Porque semana que vem nós celebramos a Páscoa, que é morte e ressurreição de Cristo. Então eu estava sentindo de trazer um tema que fosse relacionado a Jesus. Eu perguntei aos mestres qual que seria o tema mais assertivo para a gente conversar e rapidamente veio o Pai Nosso. Só que tem uma dúvida de uma seguidora que é iniciada na MT sobre reencarnação. Ela falou que tem muita dificuldade em acreditar na reencarnação, até porque ela veio de uma religião cristã, né? E o cristianismo, a gente sabe que na maneira como eles entendem a Bíblia, os evangelhos, a ressurreição, a reencarnação ainda é um tema muito difícil de ser aceito pela maioria das pessoas que vêm da religião cristã ortodoxa ou protestante. Quem vem da doutrina espírita, que também é uma religião cristã, se não talvez a mais, na minha opinião, a doutrina espírita é muito mais cristã do que a igreja evangélica e do que a igreja católica. Não só na minha opinião, eu acho, mas os fatos, né? Se a gente for ver o evangelho, for ver a história de Jesus, o que Jesus pediu para a gente fazer, o compromisso dele com o bem, com o reino de Deus, comparando com o que nós temos visto aí, acredito muito que se encaixa muito mais na doutrina espírita do que na religião evangélica. O movimento Jesus se encaixa muito mais no movimento espírita do que nas religiões cristãs ortodoxas e protestantes. Esta é a minha opinião, com base nos fatos que eu tenho observado. Mas a reencarnação, para quem não vem da doutrina espírita, é um tabu. É um negócio complicado. Olha, da minha parte, gente, eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta da reencarnação. Que é uma verdade. Que é uma realidade. Só que essa certeza, ela é minha. Com base nas minhas experiências, com base naquilo que eu aprendi, naquilo que eu trouxe comigo, eu vou falar um pouco disso. Então, se vocês perguntarem, Vinícius, você acredita em reencarnação? Eu falo, não, eu não acredito, eu tenho certeza. Assim como se vocês perguntarem, Vinícius, você acredita em Deus? Não, eu tenho certeza que Deus existe. Você acredita nos Elohim? Não, eu tenho certeza que os Elohim existem. Você acredita na mediunidade? Não, ainda mais eu vou acreditar. Não, eu tenho certeza, eu convivo com ela desde que eu nasci. Eu tenho certeza, mas às vezes as pessoas não. Então, o que eu vou sugerir? Vamos começar um ponto de raciocínio para você poder também chegar a essa constatação. O universo observável, segundo a ciência, mas os Elohim já me disseram que esse cálculo não é exato, e nem a ciência classifica isso como exato, é tudo uma estimativa, né? Um cálculo, é uma margem, que o universo tenha aproximadamente 13 bilhões e meio de anos de existência. Assim, a ciência chegou à conclusão de que é aproximadamente isso, tá? É uma teoria, né? Porque a ciência não tem certeza de nada e o trabalho da ciência é esse mesmo. É estudar, é questionar, é chegar a conclusões, é rever conclusões. A ciência existe para isso. Certeza absoluta, isso vai muito da experiência individual de cada ser. Mas no que diz respeito ao universo, a ciência só pode alegar, né? Constatar com base em... A gente não tem esses dados. Mas os Elohim já me disseram que o universo tem mais tempo do que o homem calculou. Ok, 3 bilhões de anos-luz, aproximadamente até umas décadas, eles calculavam que existia em torno de 200 bilhões de galáxias no universo observável. Hoje o cálculo já é diferente. Hoje a ciência já admite a existência de trilhões de galáxias. Trilhões de galáxias só no universo observável. Vamos supor aí, tá, gente? Que no universo exista em torno de
30 trilhões de galáxias. E você, nesse corpo físico, existe o quê? 50, 40, 30, 20 anos. Vamos pensar. Se nós somos eternos, porque na espiritualidade, aliás, na igreja cristã a gente já reconhece a eternidade. Porque a partir do momento em que você vai para o inferno, ficar lá para sempre, então você é eterno. Ou no céu para sempre, então também você é eterno. Onde eu estava 13 bilhões e meio de anos atrás? Se eu sou eterno, se eu tenho uma vida eterna, eu comecei aqui. Primeiro questionamento que a gente pode fazer: que sentido teria 30 trilhões de galáxias dentro dessa ilustração do Teacher se eu existir unicamente aqui neste mundo, unicamente numa só vida? Não fica uma coisa meio estranha? Tipo, uma vida de menos de 100 anos, num universo que tem 3 bilhões e meio de anos, com trilhões de galáxias, para quê? Para que esse tempo todo? Para a Terra, para a humanidade? Porque segundo o conceito de vida do cristianismo, só existe a Terra. Aí é uma outra problemática, né? Em trilhões de galáxias só existe a Terra, com a humanidade. E esses 13 bilhões e meio de anos simplesmente foram desperdiçados, né? Ficaram assim. Faz sentido? Pois é. Passa para frente. Eu vou sugerir para vocês daqui a pouco um documentário que vai falar sobre memória extracerebral. É um fenômeno mais comum do que vocês possam imaginar. Eu vivenciei isso, mas o documentário que eu trouxe tem um estudo de caso feito por um profissional, um dos casos mais famosos disso, mas vou falar um pouco da minha experiência. Eu não cresci num lar cristão, tipo assim, praticante, né? Minha mãe nunca me levou à igreja, minha mãe nunca me forçou a acreditar em nada, minha mãe nunca me treinou, me ensinou para ser a pessoa que eu sou hoje. Eu simplesmente nasci com a inclinação de fazer o que eu faço. Nos meus primeiros anos de vida, quando eu tive a primeira experiência de ver uma imagem de Jesus, está funcionando bem? A primeira vez que eu vi uma imagem de Jesus, eu tive a sensação de já tê-lo conhecido. E um dia, eu tinha 5 anos de idade, eu perguntei para minha mãe, por que eu sinto que eu já conheço esse homem? Eu falava, mãe, eu conheço ele. Não tive uma base católica, não tive uma base protestante, ninguém me ensinou quem era Jesus, tanto que eu achava que era Papai do Céu. Eu falava Papai do Céu. Tá, mas de onde veio isso? Aos 14 anos, eu acessei uma memória extracerebral na qual eu vi o corpo de Jesus morto numa pedra, ferido, e caiu uma chuva. Estava uma tarde trevosa, um cenário esquisito, um dia angustiante. Eu senti uma profunda angústia vendo aquela cena. Ok, de onde que eu tirei isso? Como que uma criança de 5 anos bate o olho numa imagem de Jesus e fala que já conhece ele? Isso é um tipo de memória extracerebral. A gente pega uma criança que nasce cega, paralítica, tetraplégica, com uma doença incurável, com não sei o quê. Por quê? Sendo que Deus é justo, Deus é infinito amor, o que aquela criança fez para nascer assim?
Aí a igreja vai falar, é por causa do pecado de Adão, né? Adão pecou, por Adão ter pecado, todos nós somos destituídos da graça. Então nós herdamos o pecado e com o pecado vem a doença, vem a maldade, etc. Mas Jesus não morreu para redimir a humanidade dos pecados, então por que continua nascendo? Sendo que Jesus já pagou o preço de sangue para anular o pecado e salvar todas as pessoas do mundo. E ainda que Jesus não tivesse feito isso, que mal aquela criança fez? É justo. É justo, tipo, o Caio peca, o Caio erra, transgride, trai a confiança de Deus, e eu pago por isso? É justo eu pagar por um erro que foi ele que cometeu? Se Deus é justo, se Deus é amor, se Deus é bondade, então por que uma criança nasce doente? Está travando, senhor? Por que existem tantos esses problemas, essas doenças que pegam crianças, e às vezes a criança tem uma vida de 2, 3 anos, 5 anos, ou passa a vida inteira sofrendo, mas eu não sou melhor que ela. Por que uns passam, outros não passam? Por que uns nascem de um jeito, outros de outro jeito? Por que as coisas são de um jeito para um? Se Deus é justo, se Ele é amor, por que cada pessoa vive uma situação diferente? Significa, a gente chega a uma conclusão mais sensata possível de que aquilo que você está vivendo nesta vida é apenas uma consequência de alguma coisa que veio antes. Eu estou lançando isso aqui para a gente questionar, tá? Aí vem, eles falam que não existe reencarnação e que a Bíblia fala que não. Um dos versículos mais comentados pelas pessoas é esse aqui, ó. Inclusive a própria doutrina espírita argumenta a existência de reencarnação através do versículo lá de João 3,5, onde Jesus conversa com Nicodemos e fala a famosa frase: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Os evangélicos, os católicos, o cristianismo ortodoxo entende essa frase como se Jesus se referisse ao batismo. Quem não nascer da água e do Espírito, então o batismo existe para isso, para você se tornar uma nova pessoa, você nasce de novo, metaforicamente, tá? Da água e do Espírito, se torna uma nova criatura para então poder entrar no reino dos céus. Esta é uma interpretação. Em momento nenhum Jesus afirma que, ao dizer isso, ele se refere ao batismo. É uma interpretação. Da mesma forma, a doutrina espírita interpreta esse versículo como sendo a água da placenta e o espírito voltando através daquela água para renascer. Porém, como Nicodemos não tinha abstração suficiente para ter uma conversa com Jesus a esse nível, tanto que ele próprio falou que se Nicodemos não entendia nem as coisas da terra, como ele ia entender as coisas do céu. Segundo a interpretação da doutrina espírita, Jesus estava se referindo à reencarnação ao falar esta frase. Assim como para os cristãos ortodoxos, evangélicos, católicos e para os cristãos espíritas, é uma interpretação. Aqui, neste contexto, Jesus não defendeu diretamente a ideia da reencarnação e nem defendeu diretamente a ideia do batismo ao falar da água e do Espírito. São interpretações. Agora tem outros versículos que fazem a gente questionar um pouco. Lá em Mateus 17, no versículo 10 ao 3, após a transfiguração, que é um evento de manifestação mediúnica incrível, no qual Moisés e Elias aparecem para Jesus, conversam com Jesus e depois somem. Dentro do contexto, seguindo a visão que eles tiveram, eles interrogam Jesus dizendo o seguinte: por que dizem os escribas, os fariseus, os doutores da lei,
que é necessário que Elias venha primeiro, porque existe uma profecia, se não me engano, em Zacarias, relacionada ao profeta Elias, de que ele teria que voltar anunciando a vinda de Jesus. Certo? Então eles estavam falando dessa profecia. E questionaram a Jesus por que Elias tinha que vir primeiro, mas até então Elias não estava ali. Então onde é que está Elias? Né? Jesus, respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, mas não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, e da mesma forma farão com o Filho do Homem. Versículo seguinte: então entenderam os discípulos que Jesus lhes falara de João Batista. Jesus disse: Elias veio, de novo, mas não o reconheceram, porque ele estava em outra forma. E os discípulos entenderam que Jesus falava de João Batista. Aqui, os evangélicos, católicos, os que estudam a teologia clássica, vão dizer que Jesus não se referiu à reencarnação, mas que Jesus estava falando que João Batista veio no espírito de Elias, ou seja, na mesma missão que Elias. Mas se você ler direito, Jesus falou: Elias já veio, mas não o conheceram. O que é que você entende aqui? Eles não reconheceram Elias. Ele estava aqui, ele voltou, mas não o reconheceram. O que é que vocês acham? Não está claro aqui? Elias voltou, mas não o reconheceram porque estava em outra forma. Alguma dúvida quanto a isso? Versículo seguinte: os cristãos recusam-se a acreditar na reencarnação, apoiando-se no seguinte versículo: da mesma forma como o homem está destinado a viver uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, em Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27 diz que o homem morre uma só vez. Se o homem morre uma só vez, então como que reencarnação existe? Certo. Mas Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus, morreu 2 vezes. Morreu antes de Jesus ressuscitar e morreu depois. Passou os anos, morreu. Ou seja, se Lázaro morreu 2 vezes, então esse versículo não é verdade. A própria história de Lázaro quebra a ideia de que o homem morre uma só vez, porque Lázaro morreu 2. Metafisicamente, como que a gente entende esse versículo? Ao homem é permitido morrer uma só vez. É verdade. O Vinícius vai morrer uma vez só. O Caio vai morrer uma vez só. A Márcia, a Valentina vai morrer uma vez só. Minha mãe que entrou aqui vai morrer uma vez só. Quando eu voltar, se eu voltar, não serei eu, Vinícius, mais. O Vinícius morreu uma vez só. O fulano de tal, lá na frente, se eu voltar aqui, vai morrer uma vez só. Quem eu fui na vida passada morreu uma vez só. Então esse versículo está certo. Né? Apesar de que a própria vida de Lázaro quebra essa ideia de que é permitido ao homem morrer uma vez só. Outro fenômeno que ocorre na Bíblia: a ressurreição de Jesus. É dito que todos vão ressuscitar no último dia. A Bíblia fala desta forma porque é metafórico, tá? Agora, que último dia é esse? Não fala. Pode ser o último dia do mundo, no juízo final, ou pode ser o meu último dia. Mas não falou qual que é o último dia que eu vou ressuscitar. No último dia os mortos vão ressuscitar. Jesus ressuscitou. Então, pera.
Se é dito que Jesus só vai ressuscitar, todos só vão ressuscitar no último dia da existência da Terra, por que Jesus ressuscitou antes? Outra coisa para a gente questionar. Jesus ressuscitou no corpo físico? Como os cristãos alegam que a ressurreição se dará no corpo físico? Vamos lá ver se ele ressuscitou no corpo físico. No caminho para Emaús, Jesus aparece para seus discípulos. Eles não reconhecem Jesus. Ou seja, Jesus estava numa forma diferente. Se Jesus estava numa forma diferente, ele estava no corpo físico? O corpo físico muda de forma? Você já viu alguém mudar de forma? Tá. Jesus, quando vai conversar com os discípulos, ele entra dentro da casa dos discípulos, com a porta fechada, e saúda todos eles. Como ele entrou, se a porta está fechada? E a Bíblia conta que naquele dia Jesus apareceu várias vezes para eles durante 40 dias. Aparecia, sumia, aparecia, sumia. O que a gente entende disso aí com base na doutrina espírita? Que é uma manifestação de efeito físico. Jesus, no seu corpo espiritual, plasmava sua forma para que as pessoas o vissem. Mas a sua forma estava alterada porque alguns não o reconheceram. Aparecia, desaparecia. Aparecia e desaparecia. Se ele ressuscitou em corpo físico, então como é que ele entra numa casa sem passar pela porta? Como que ele não é reconhecido? Como que ele desaparece como um fantasma, né? Mas não é dito que ele ressuscitou? Se ele ressuscitou e continuou no corpo espiritual, então o termo ressurreição não se refere a renascer em corpo, mas renascer no espírito. Então não está falando de uma ressurreição lá na frente. Está falando da continuação da vida. O corpo morre, mas o espírito é eterno. E eu vou indicar para vocês o documentário que chama Memória Extracerebral, está no YouTube, tá? Para você assistir um caso muito interessante, documentado, que foi para a mídia na época, mas depois foi censurado, porque este é um caso no meio de muitos outros que acontecem o tempo todo, em que uma pessoa teve acesso à memória extracerebral e contou detalhes da última vida dela, sem ela saber, sem ela conhecer, sem ela ter nenhuma informação ainda quando criança. Esse menino sabia de tudo o que tinha vivenciado na vida passada. Aí vem a pergunta, como que esse menino sabe disso? Como se explica isso? E a religião vai falar o quê? É o diabo. Isso não me parece um argumento muito inteligente. Eu acho que eles são capazes de ter uma explicação, mas eu espero que sejam capazes de terem uma explicação mais inteligente do que isso. Mais lúcida e mais convincente do que isso. Porque em pleno século XXI, com toda a tecnologia que nós temos, falar que é o diabo é um comportamento totalmente medieval e primitivo. Porque na Idade Média, quando se falava de qualquer coisa que representava um avanço tecnológico e espiritual, era diabo. Então, para mim, isso é um pensamento de Idade Média. Se a gente não é capaz de ter um argumento um pouco mais inteligente, então é melhor a gente ficar calado, né? Vocês estudem agora com esse documentário, tá, gente? E aí a gente vai chegar às conclusões, né? Cada um vai chegar às suas próprias conclusões a respeito desse assunto. Eu já cheguei às minhas. Por que não reconheceram Jesus? O perispírito não guarda a imagem física? Sim, só que a gente está falando de um mestre ascensionado, tá? A gente está falando de um ser de que, ao desencarnar, assumiu um corpo de quinta dimensão. Então é uma forma um pouco mais luminosa, mais diferente e sutil do que o perispírito, tá? Por isso que não reconheceram, porque ele já tinha um brilho diferente, já tinha uma aura diferente, uma
A matéria era muito mais sutil, daí a confusão ao reconhecerem Jesus. Mas a mediunidade de efeito físico permite esse tipo de fenômeno, tanto que Jesus foi um mestre de efeito físico a vida inteira. Pergunta? O documentário se chama Memória Extracerebral. Está disponível no YouTube, tá? São apenas 30 minutos, bem interessante. Existe um outro documentário no Netflix também, tá? Que é muito bom, sobre experiência quase morte e fala de reencarnação também. Tá certo? Espero ter respondido a pergunta. Eu não estou aqui para convencer ninguém de acreditar em nada. Meu papel não é esse, não é obrigar ninguém a acreditar em nada. Só que as nossas crenças, gente, elas precisam estar embasadas em alguma coisa. Tipo quando eu falo, não, a Bíblia condena a reencarnação. Peraí, a gente viu aqui que não é bem assim, né? A gente viu aqui que tem coisas que apontam claramente a ideia da reencarnação. Tanto que Jesus é um espírito encarnado. Vamos lá, mais uma. Jesus encarnou. Se Jesus encarnou, é possível que alguém venha de uma outra dimensão e renasça aqui. Certo? Alguém discorda? Jesus não nasceu? Ele não veio de um plano muito superior? Não assumiu uma forma física? Mas é Jesus. Não importa. Se Jesus renasceu, se ele encarnou, então é possível o fenômeno de algum ser de uma outra dimensão nascer nessa. De uma outra esfera, de um outro planeta, de uma outra... nascer nessa. O nascimento de Jesus é a prova, por A mais B, de que é possível encarnar. É possível vir de um outro mundo e nascer aqui. Se é possível vir de um outro mundo e nascer aqui, por que não seria possível renascer? A natureza, a dinâmica da natureza são ciclos. Não existe uma dinâmica linear, estável, constante. A natureza não faz assim, ó. Não existe linha reta. Já pararam para pensar? A única linha reta que existe na natureza é criada pelo ser humano. Nada que a natureza faz é linha reta. Tudo que a natureza faz tem curvas, tem oscilações, tem formas diversas. Mas linha reta, você consegue uma árvore retinha, perfeitinha? Não. Uma flor retinha, perfeitinha? Não. Tudo tem suas curvas. A natureza tem ciclos, fluxos. Então você percebe que você vive um desafio hoje. Isso já aconteceu com você, aconteceu comigo também. Daqui a 2, 3 anos, você vai viver uma coisa parecida. O comportamento da onda é assim, ó. Uma onda não é assim. Não é assim. Você vai para cima, vai para baixo. Vai para cima, vai para baixo. Dentro de um fluxo de estabilidade, de harmonia. Uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo. Uma hora você está feliz, outra hora você está triste. Uma hora você está vivendo um momento de triunfo, de vitória, de conquista. Outra hora você está vivendo um momento de desafio. Passou o momento de desafio, você volta para o momento de triunfo. E pode ficar tranquilo, que daqui a pouco você vai entrar numa fase de um ciclo de desafio de novo. Vocês percebem que as histórias, as experiências, as situações, elas se repetem? Não são iguais. Jamais. Mas se repetem de forma semelhante. A mulher tem um ciclo menstrual. Todo mês ela vai passar por aquilo. Todos nós temos picos hormonais. Vamos passar por aquilo. Depois vai estabilizar e vamos passar de novo, vai estabilizar. Então a vida é cíclica, né? Então eu estou aqui vivendo essa história como Vinícius, com base nesse raciocínio, observando a própria dinâmica da natureza. Então tudo leva a crer que eu terei, que eu vivenciarei novos ciclos, novas histórias, novas vidas, porque vamos combinar, quem é que consegue ascensionar numa única vida? Porque o único jeito de você sair da tal da roda de Sansara, como o povo fala,
onde você não tem mais a necessidade de reencarnar de forma expiatória, é ascensionando. Para ascensionar, você tem 7 chaves de consciência para virar, para se fundir com o todo. Quando você está ascenso ou ascensionado, significa que você já transpôs todas as ignorâncias humanas, as limitações humanas, você domina a matéria, você domina a mente humana no sentido de estar aqui gerindo-se. Não quer dizer que você não vai ter raiva, não tem nada a ver. Emoções são comunicações do corpo. Se a gente achar que ascensionar não vai ter emoção, você vai virar robô, isso não é ascensão. Tá? Se neutralizar não é ascensão. A ascensão é sentir, compreender, ressignificar, transcender e seguir em frente. Para chegar nesse ponto, uma vida só, vocês acham que dá? Quantas pessoas vocês conhecem que já partiram e que conseguiram isso? Aí ela vai para o paraíso eterno. Mas a vida não é evolução? Estímulo, evolução. Então a ideia de paraíso eterno contradiz a própria natureza. Então, para você acreditar numa coisa, isso precisa estar embasado na própria vida. Joguei aqui para vocês, tá? E vocês acreditem conforme as evidências que vocês têm. Certo? Perguntas? A Fabi perguntou: você acredita que Jesus foi casado com Maria Madalena e teve filhos e podemos ser sua descendência? Primeira pergunta: se eu acredito que Jesus foi casado com... Eu acredito que Jesus pode ter tido envolvimento amoroso com alguém, sim. Acredito que pode. Não estou afirmando que teve. Por quê? Porque ele era um homem, né? E o fato de ele ter tido relações sexuais não tira a divindade dele. Não tem... A Igreja Católica demoniza o sexo. A gente não, né? Né, gente? A gente sabe que sexo é coisa de Deus. O modo como se vive que é outra história. Então, assim, que ele pode ter tido uma relação amorosa com Maria Madalena? Sim. Isso está documentado em algum lugar? Em apócrifos existem pistas de que Jesus teria sim uma relação diferente com Maria Madalena, pela forma como ele a tratava. Ela era a discípula preferida, discípula amada. Então, no apócrifo, quando Jesus se refere a Maria Madalena, ele fala de a discípula a quem Jesus amava. Ele tinha um profundo amor por Maria Madalena, além do fato de que ela era uma discípula extraordinária, uma mulher à frente do tempo, inteligente, engajada, mais forte naquele momento da vida de Jesus. Ela foi mais forte do que todos os homens que estavam perto dele. Ela foi uma mulher extraordinária. Acredito sim que se ele teve um envolvimento com alguém, pelos apócrifos, pelas histórias que nós temos, aponta sim para Maria Madalena. Aponta. Agora, que nós somos descendência dele, não existe nem nos apócrifos, nem muito menos na própria Bíblia, que nós sejamos descendência de Jesus e Maria Madalena. Isso aí é mais uma teoria, tá? Até porque é uma teoria que não faria muito sentido, né? Se você pensar num casal, através de um casal descendeu todo o mundo moderno, não. Eu acho que isso é mais uma teoria. Isso não tem nenhum documento, seja oficial da Bíblia ou apócrifo, que aponte isso. Agora, acredito sim que possa ter tido. Eu posso afirmar isso? Não. Por que eu não posso afirmar isso? Porque ele nunca me falou. Então, se ele nunca me falou, eu não posso vir aqui falar para vocês ele teve. Eu acredito que sim. Porque Maria Madalena era muito especial, era diferente dos outros, era uma mulher inteligentíssima. Jesus deixou com ela ensinamentos que não deixou com os outros 12. Aliás, deixou para Maria Madalena para
Tiago, irmão dele, que foi outra pessoa que não é dos 12 apóstolos, mas que junto com Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, liderou a igreja lá no primeiro século. Então os apócrifos contam que Jesus deixou conhecimentos secretos para Maria Madalena e seu irmão Tiago. Então a relação dele com Maria Madalena era diferente, né? E eu acho que faz sentido. É uma coisa que eu acredito que pode, mas não um casamento ortodoxo. Isso eu posso afirmar que não. Jesus não foi casado como hoje se vê aí, né? Porque para você... gente, eu sei por mim, por exemplo. Não estou me comparando, tá? Eu tenho muito que crescer para chegar perto de Jesus. Mas na minha vida, eu percebo com a missão que eu tenho, com o nível de entrega que eu tenho hoje, eu não sei se eu daria conta de administrar um casamento. No mundo moderno, hein? Você imagina na situação de Jesus. Você acha que ele tinha condições, no meio da explosão do ministério dele, de lidar com um casamento, de cuidar de uma família e ao mesmo tempo fazer tudo que ele fez? Não. Você vê ali um cara inteiramente comprometido com a sua missão. Se ele tinha um envolvimento amoroso com Maria Madalena, ela estava ali com ele o tempo todo. Então foi enquanto eles estavam no ministério deles. Não havia, na minha opinião, como Jesus administrar uma família, uma casa, um casamento e ao mesmo tempo lidar com aquela fama enorme, com toda aquela situação do primeiro século, tá? Primeiro século não, o século 30 no caso. Primeiro ano da sua missão, segundo, terceiro e depois o meio ano que ele foi crucificado. Outra pergunta? Não? Vamos partir para o Pai Nosso? Quantas horas? Eu tenho aqui, gente, o Pai Nosso da versão João Ferreira de Almeida, da Bíblia, e eu tenho o Pai Nosso de Palas Athena, que está disponível no blog, e eu já coloquei aqui também no Instagram para vocês. O Pai Nosso de Palas Athena, ele é um Pai Nosso mais metafísico, tá? Ela vem esmiuçando as frases traduzidas do Novo Testamento para uma visão mais universalista, mais espiritualista, mas para que a gente possa entender a partir de uma visão mais ampla, mais holística. O Novo Testamento ele foi escrito em grego, tá? E com o passar dos séculos, há muitas traduções que alteram um pouco algumas palavras, mas no final das contas elas são bastante parecidas. Quando a gente olha a princípio o Novo Testamento, ele surgiu, né? Aliás, Novo Testamento não, perdão, a oração do Pai Nosso surgiu como uma resposta de Jesus aos discípulos, indagando o Mestre sobre como eles deveriam orar, qual era o jeito certo de orar. E em seguida Jesus falou o Pai Nosso, recitou o Pai Nosso. Agora, Jesus recitou o Pai Nosso na intenção de torná-lo uma reza a ser repetida? Não. Por que eu posso afirmar isso? Porque em nenhum outro momento dos evangelhos Jesus repete o Pai Nosso. E em vários outros momentos dos evangelhos Jesus ora. Mas quando ele ora, ele já ora de uma forma completamente diferente. Usa outras palavras, fala com Deus de uma outra forma, não repetiu mais o Pai Nosso. A única vez em que ele fala o Pai Nosso, em que ele recita o Pai Nosso, é no Sermão do Monte. Um famoso sermão, que é o sermão mais bonito que esse mundo já experienciou, na minha opinião. Se Jesus não repetiu o Pai Nosso em nenhum momento da sua vida, então era da intenção dele nos passar uma reza a ser repetida? Não. Tem problema rezar o Pai Nosso? Não. Se eu quiser repetir o Pai Nosso, eu posso? Pode.
Mas é preciso que isso seja esclarecido aqui. A intenção de Jesus não era estabelecer uma reza para você repetir, mas um modelo de oração. Até aí, todo mundo já sabe, né? Agora, a nova é o seguinte. Jesus, na minha opinião, foi o maior metafísico de todos os tempos. Tudo que Jesus falava era pura metafísica. Ele sempre trazia parábolas, metáforas, símbolos, histórias. E dentro daquelas histórias, naqueles símbolos, havia um conhecimento que a gente discute até os dias de hoje e que a gente descobre até os dias de hoje. O Pai Nosso, se você estudar à luz da metafísica que a gente vai trazer aqui agora, ele é mais do que um modelo de oração. Ele é um modelo de vida. Jesus ensina como viver no reino, como viver a vida espiritual através do Pai Nosso. O Pai Nosso nada mais é do que a pirâmide de Maslow invertida. Na pirâmide de Maslow, trazida de forma metafísica espiritualista, é o quê? Sobrevivência, perpetuação da espécie, poder, autoconhecimento. Quinto degrau, trazido pelo professor Hélio Couto, é espiritualidade. Aí tem um degrau que os Elohim trouxeram numa palestra que eu trouxe, que é a cosmointegração. A gente vai falar sobre isso em outro momento, tá? Então, eu acho que eu falei os degraus certos. Se eu errei aqui, depois eu corrijo com vocês, tá? Porque faz tempo que eu falei disso. O Pai Nosso inverte essa pirâmide de Maslow. Você não passa mais a viver sobrevivência, perpetuação da espécie, poder, e daí vai para o autoconhecimento, e daí vai para a espiritualidade, e daí vai para o sexto degrau. Aliás, a correção já chegou aqui. O quinto degrau é a espiritualidade. O sexto, que foi o que o professor Hélio introduziu, que é a unificação com o todo. Sexto degrau. Mas os básicos são esses 5 aí, para a gente não ir muito lá. Comida, sobrevivência, perpetuação da espécie, sexo, poder, influência, né? Mídia é poder. Aí tem o autoconhecimento, depois a espiritualidade. No Pai Nosso a gente inverte isso. Tá? E nós vamos entender porque eu vou começar a falar dele com vocês aqui. Ó. Primeira frase do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Lembrando que essa é a versão João Ferreira de Almeida. Tá? Pai Nosso, a gente já sabe por que Jesus falou Pai. Jesus era judeu. Jesus estava falando dentro de uma cultura vinda dos hebreus, uma cultura hebraica, machista, patriarca. Se ele estava dentro do patriarcado e ele falasse Mãe Nossa que está nos céus, ele ia durar uma semana. Então, se Adão era a imagem de Deus, Jesus tinha que dançar conforme a música. Né? Por exemplo, hoje a gente fala Deus, mas Deus é um título. Deus não é um nome. Se você falar o todo, o tudo que é, a fonte, é muito mais fidedigno do que você falar Deus. Porque Deus é um título. Certo? Então Jesus estava falando por uma civilização machista debaixo do patriarcado, por isso ele falou Pai. Tá? Pai nosso que estás nos céus. Céus. Céus está no plural. Se está no plural, então Deus não está num lugar específico. Pai nosso que está nos céus. Então Deus está em várias dimensões. Está claro isso? Plural se refere a vários lugares. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Primeiro passo de uma vida fundamentada no Pai Nosso. O reconhecimento de que Deus está em toda parte, porque Pai Nosso está nos céus, paralelo com a oração de Atena. Criador eterno que está em toda parte, em tudo e em todos.
resplandecido seja o eu sou em nós. Já dá para entender. Ela pegou o Pai Nosso e trouxe de uma maneira metafísica. Primeiro passo, então, do Pai Nosso, o reconhecimento de que Deus está em tudo e em todos, e o reconhecimento da centelha, o reconhecimento do sagrado, do divino em tudo e em todos. Honrar o reconhecimento da centelha. Santificado seja o teu nome. E na linguagem de Atena, resplandecido seja o eu sou em nós. Primeiro passo para se tornar uma pessoa espiritualizada. O reconhecimento de que Deus está em toda parte e que o eu sou está em você. Pronto, já invertemos toda a pirâmide de Maslow. Certo? O primeiro passo é lutar pela sobrevivência. E aqui Jesus já te tacou uma. O reconhecimento da centelha em você. O divino está em toda parte e você deve honrar a centelha em você, santificar o nome, eu sou, reconhecer isso em você. Santificar é dar honra, reconhecimento, mérito ao eu sou que está em você, não é o nome de Deus? De onde eu tirei isso? Da Bíblia. Moisés pergunta a quem, quando eu falar para o pessoal lá do Egito, quem me enviou, o que eu vou dizer? Eu sou o que sou. Diga a eles que eu sou te enviou. Então, na própria Bíblia, Deus já falou que o nome dele é eu sou, né? E no meio espiritualista a gente está cansado de ver isso em toda parte. Eu sou. Santificado seja o eu sou em mim. Primeiro passo do Pai Nosso. Segundo, aqui já mudou tudo, né? Vamos falar a verdade? Isso aqui é um chá, tá, gente? Agora, eu não estou mais lutando pela sobrevivência. Agora Jesus me colocou num patamar de reconhecer que Deus está em tudo e em todos, e que a tarefa mais importante, que é a primeira frase da oração, é reconhecer e honrar o divino em mim. Eu sou um pedaço do eu sou. Né? Segunda frase. Venha o teu reino. Tchau, até ano que vem. Gente, venha o teu reino. Antes de mais nada, antes de entrar nas particularidades da nossa vida humana, ele já tacou aqui, venha o teu reino. Está escrito aqui, venha o meu namorado? Venha a minha casa? Venha o carro importado? Venha o dinheiro na conta? Venha o meu reconhecimento financeiro? Gente, meu microfone que eu estou consertando aqui, tá? Venha a casa de praia? Não. Venha o teu reino. Depois que você reconhece o sagrado, qual é a sua tarefa? Viver baseado no reino. Ele próprio falou, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Em paralelo com a Pai Nosso de Atena, que o seu reino seja, entre aspas, em cada um. Seja, exista, aconteça, seja vivenciado em cada um. E meu microfone embolou mesmo, agora não quer soltar mais. Que o teu reino seja em cada um de nós. Venha a nós o teu reino, que o reino seja vivido por cada um de nós. Segunda tarefa nos dada aqui pelo Pai Nosso. Que a minha vida seja devotada aos interesses do reino. Depois, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Após buscar o reino,
viver as coisas do reino, eu vou inverter as prioridades. Seja feita a sua, não a minha. Não é a minha vontade que tem que ser feita, é a de Deus. Até agora ele não falou que venha o carro, que venha a namorada bonita, que venha o dinheiro na conta, porque venha o reino e seja feita a sua vontade. Jesus está introduzindo uma adesão ao arranjo do Criador. Qual é a vontade do todo? Não precisa pensar muito, não. A vontade do todo é qual? Está na própria pergunta. A vontade do todo. Todo. A vontade do todo é que você viva para o todo. Tem segredo aí não. É que a sua vida não seja só sua. Que seus interesses não sejam só seus. Que as suas buscas não sejam só para você. Que tudo que você tem não seja só para você. Que os seus dons não sejam para você. Que a sua prosperidade não seja para você, mas para o todo. Ah, Tite, isso é uma interpretação sua. Tá, vamos ver então se é. Para que o Sol existe? Para dar vida, para dar luz, calor a tudo que existe aqui no nosso sistema solar. O que o Sol faz por ele? A maçã, a macieira, come maçã? A água se beneficia da água? A água bebe água? A maçã existe para alimentar todos. A água existe para saciar todos. O sol existe para todos. A chuva existe para todos. Tudo o que existe, existe para o todo. Não é para si, para o todo. Quando existe para si, é egoísmo. É egocentrismo. Então, no arranjo do todo, eu existo para o todo. Para que eu sou médium? Para o todo. Para que eu entendo essas coisas? Para o todo. Para que eu tenho as habilidades que eu possuo? Para o todo. Para servir ao todo. Para cooperar com o todo. Certo? Essa é a vontade de Deus. Qualquer outra vontade é mero conceito de quem quer estabelecer a sua própria vontade em cima da vontade de Deus. Se você estudar os evangelhos, você só vai ver isso aqui sendo confirmado, tá? Pai nosso de Atena, que a sua vontade seja também a nossa, em todos os lugares, dimensões, planetas e universo. A nossa missão é tornar a nossa vida, o nosso ambiente, na vontade do todo. Faz sentido com a vida de Jesus? Ide e pregai o meu evangelho a todas as nações. Despertou? Caiu em si? Reconheceu o divino? Está vivendo no reino de Deus? Qual que é o seu papel? Levar isso para o máximo de pessoas que você conseguir. Com a sua palavra, nem sempre. Acho que você mostra muito mais com seu exemplo. Uma pessoa feliz fala por ela própria. Uma pessoa positiva fala por si própria. Uma pessoa bem resolvida que veste o caráter de Cristo no seu próprio dia a dia, isso fala por si próprio. Não precisa pregar, não. Não precisa pregar, não. Como falar, Jesus te ama. Tá, todo mundo sabe que Jesus me ama. Para de pregar conceito, credo, ideia, dogma. E começa a ser. A sua atitude é a sua maior e melhor pregação. Quer falar? Tem a oratória? Fala.
Pode ajudar uma pessoa? Ajuda. Pode dar uma palavra de luz? Ajuda. O evangelho do reino é isso, é você levar a palavra de Jesus. Não é levar as pessoas para a igreja. Não é mandar as pessoas aceitarem Jesus. Não foi isso que ele pediu, não. Gente, onde que ele pediu para você convencer os outros a aceitar ele? Ele não pediu isso. Ele pediu para você levar o evangelho dele, que é tudo que a gente está falando aqui. E qual a maneira mais poderosa de você levar o evangelho? Você ser o evangelho. Porque de tanto você ser o reflexo da luz de Jesus, as pessoas vão se interessar pela sua luz. Porque é disso que esse mundo escuro precisa. Não é de pregação, não é de conceito, não é de dogma religioso. Esse mundo precisa de luz. E a luz está no nosso viver. Quando uma pessoa reflete Jesus, ela não precisa falar nada. Todo mundo quer ouvi-la. Todo mundo respeita ela. Ela brilha por si só. E se ela brilha, ela chama atenção. E as pessoas querem ouvi-la. As pessoas querem estar perto dela. E muitos vão chegar e falar: como é que você é assim? Como é que você consegue ser tão alegre? Como é que você consegue transmitir tanta paz? Como é que você consegue ser uma pessoa tão do bem? Você é uma pessoa tão admirável. Aí é a hora. Porque eu sigo a Jesus. E mostro Jesus na minha vida. Essa é a melhor forma de pregar, tá? Seguindo aqui. Agora sim, nós vamos entrar, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Depois que você entendeu que Deus está em tudo, depois que você entendeu que tem uma centelha em você, depois que você priorizou o reino de Deus nas suas buscas, depois que você assumiu que você está aqui para fazer a vontade do todo, aí vem pão. O pão nosso de cada dia, que representa o quê? As outras coisas sendo acrescentadas. Reforçando o princípio de que é ser para ter, e não o contrário. Só agora que Jesus começa a entrar no negócio do pão nosso. A provisão material vem como consequência. Então, quando você começa a oração, Pai nosso, dá-nos hoje o pão de cada dia, santificado, já não é a oração de Jesus. Então, se você está vivendo, priorizando o pão nosso, você está totalmente fora do que Jesus ensinou. O pão nosso vem depois que você fizer isso aqui. Aí vem o pão nosso. O pão nosso não vem antes de você santificar o nome, antes de vocês vivenciar o reino, antes de você fazer a vontade dele. Você não tem vibração para puxar as outras coisas. Seguindo, aliás, paralelo com a mensagem de Atena, que todas as necessidades sejam por ti em nós, saciadas e supridas. Jesus trouxe, dá-nos hoje o pão nosso, e Atena fala que todas as nossas necessidades sejam por ti em nós, saciadas e supridas, ou seja, é através de nós que a provisão chega, da vivência do Deus em nós. Seguindo, perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. O que nós temos aqui? Perdoe as nossas dívidas. Numa linguagem kármica da coisa, o que a gente entende? Livra-nos da carga negativa que nós trouxemos até aqui. Como que eu me livro da minha carga negativa? Trabalho pelo bem. Progresso pessoal. Progresso coletivo. Se eu estou devendo o Caio alguma coisa, eu tenho que pagar a ele de alguma forma.
No feudalismo, ele me dá um produto, eu dou ele outro. Então a gente chega a um acordo. Você está me devendo, então você vai fazer esse serviço aqui para mim e a gente resolve a coisa. Com o todo, é a mesma coisa. Fez o mal? Fez o mal, 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 fez o mal. Como é que você vai quitar isso? Você faz parte do todo. Então, se você transgride e faz o mal, você prejudica a si e prejudica o todo. Agora você tem que reparar. Não se paga o mal com o mal. Então essa história de que eu pago o karma sofrendo, é mentira. Eu pago o karma apanhando, mentira. Não, você cumpre isso fazendo bem. Porque fazer o bem anula o mal. Então como é que Deus perdoa as nossas dívidas? Quando a gente faz o bem. Trabalhando pelo bem. Minhas dívidas são perdoadas. Assim, como nós perdoamos os nossos devedores. Estendendo, né? Eu faço o bem para o outro, eu perdoo o outro, eu ajudo o outro e assim eu vou limpando o meu. Certo? Trabalho pelo progresso pessoal e coletivo. Estou quitando as minhas dívidas, ao mesmo tempo que estou ajudando os outros a ir para frente. Vivenciei o que Jesus falou aqui. O que a Atena nos diz? Ensina-nos a perdoar e nos aceitar. Olha que lindo! Para que assim façamos aos nossos semelhantes. Traduzindo, que a gente se cure para que possa levar essa cura para os outros. Que a gente possa nos aceitar. Ensina-nos a nos aceitar e a nos perdoar. Ela tocou num ponto aqui extremamente importante. A frase de Jesus joga direto a narrativa para Deus, né? Perdoa-nos, assim como nós exercitamos o perdão para com o próximo. A narrativa de Atenas joga tudo para a gente. Ensina-nos a nos perdoar. Porque como é que Deus vai me perdoar se eu não me perdoo? E onde é que o eu sou está? Em mim. Então, quando eu me perdoo, eu acesso o perdão de Deus. Olha a sabedoria da mestra. Quando eu me conecto com esse amor próprio, esse perdão aqui dentro de mim, eu acesso o perdão de Deus. E da mesma forma, eu vou levar essa empatia, essa compaixão, essa amorosidade para os demais. Levando tudo isso para os outros. Seguindo, e não nos deixe cair em tentação. Mais uma missão de Jesus. Foco, disciplina, integridade e retidão. Porque não existe, literalmente falando, eu falar para Deus assim, Deus, não me deixa cair em tentação. Quem é que tem que resistir à tentação? É você. E se você é uma pessoa disciplinada, focada, íntegra, e se o seu viver é em retidão, você vai ter força para resistir o mal. Porque o mal existe, ele está aí, né? O mal é a resistência ao bem. Para você resistir à tentação, você precisa ter disciplina, foco, comprometimento, caminhar verdadeiramente na luz. Mas, se você fez tudo o que está aqui até agora, no Pai Nosso, você vai ter alguma dificuldade em resistir à tentação? Não. Você vai estar forte na luz. Tá? O que a Atena nos trouxe? Oriente-nos, e nos conduza no caminho da permissão ao bem, pois nele o mal não nos alcança. Ou seja, se eu tiver um viver na luz, isso vai me dar força para resistir à tentação e afastar de mim o mal. E Jesus termina, livrai-nos do mal. Vamos prestar atenção? Jesus menciona mal. Livrai-nos do mal. Jesus não falou, Pai, nos livre dos desafios. Pai, nos livre dos problemas.
Pai, nos livre dos percalços. Não falou isso. Porque fazem parte da vida. Ele falou, nos livre do mal. E Atena já explicou o que é se livrar do mal. Se eu caminho no bem, o mal não me alcança. Se eu tenho retidão, disciplina, integridade, o mal não me alcança. Agora adianta você falar assim, Deus me livra do capeta, mas os seus pensamentos são os pensamentos do capeta. As suas intenções são as intenções do capeta. Você gosta do que o capeta gosta. Estou falando de uma maneira metafórica, tá, gente? Como é que Deus pode te livrar de uma coisa que está dentro de você? Aí você pede, Jesus, me proteja dos bandidos, me proteja da falsidade das pessoas, me proteja da enganação das pessoas. Mas dentro de você está cheio de engano. Dentro de você está cheio de maldade. Como é que Deus vai te livrar de uma coisa que está dentro de você? Porque se Deus fizer o que você está pedindo, Ele vai livrar você de você mesmo. E Ele não pode fazer isso. Então é você quem precisa tirar a maldade de você primeiro. Resolver a maldade de você primeiro. A sua maldade. Como consequência, quando você tira a maldade de você, ela sai da sua vida, tá? A maldade só entra na vida de quem tem maldade em si. A violência só entra na vida de quem tem violência em si. Então, quando você pedir, Deus me livra dos obsessores, eu vou te dar a fórmula. O obsessor vibra no medo, no ódio, na vingança, na inveja, no rancor. Quer se livrar do obsessor? Sai da faixa. Para de reclamar da vida, para de ter ódio, ou cure isso em você. Se você está com ódio, está com mágoa, tem necessidade de cura aí, tá? Então se cure para sair disso. Não se culpe por estar no mal, aceite o fato, mas trabalhe para sair disso. Porque Deus não pode livrar você de uma situação que você está mantendo vivo dentro de você. Como é que Deus vai te livrar de uma escolha sua? Né? Estou lendo aqui a pergunta da Liara. Quando a gente vibra no bem, a gente não tem medo do mal. Exatamente. O mal está lá embaixo e eu estou aqui. Se eu atraio o que eu vibro, qual é a oração mais eficaz? Vibrar. E Jesus fecha assim com chave de ouro o Pai Nosso. Isso aqui não é lido na Igreja Católica, tá? Mas está nos Evangelhos. A última frase. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Na versão de Atena, porque tu és o reino, o poder e a glória, vivos e manifestados em todos. O que Jesus quis dizer fechando o Pai Nosso, dizendo, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ego rendido e a consciência de que todos nós somos servos. O reino é dele, o poder é dele, a glória é dele, tudo o que existe é dele. O universo é de Deus. Você tem alguma coisa? Você tem alguma coisa? Tudo é de Deus. Se tudo que existe é de Deus, qual que é a sua tarefa? Servir. Então por que tem tanta gente se achando muita coisa? Jesus disse que o maior é o que mais serve. E olha para vocês verem. A inteligência que tem tudo é a que mais serve
a todos. Porque tudo que Deus faz não é para Ele. É para todos. Ou seja, Deus é 0% egoísta. Tudo que Deus faz é para todos. E olha que Ele tem tudo. Tudo é dele. Mesmo assim, tudo que Ele faz é para os outros. Aí a gente aqui na Terra se acha uma coisa maravilhosa porque tem uma mansão, porque tem dinheiro, porque é famoso, porque é bonitinho, porque é isso, porque é aquilo. Jesus mostrou claramente qual é o nosso lugar. O lugar de todos, inclusive o dele. Servo. Quem tem a glória? Deus. O reino é de quem? De Deus. O poder é de quem? É de Deus. Tem uma pessoa aí que fala na internet, claro que eu não vou falar o nome. A pessoa fala assim, o poder é meu. É uma frase de trabalho dessa pessoa. Eu acho essa pessoa até muito inteligente, tá? Não estou criticando ela, não. Eu estou criticando a frase. O poder é meu. Não, o poder não é seu. Você não tem poder. Só um tem. Em você. Você, ser humano, eu, todo mundo, a gente só tem um poder, tá? Um poderzinho a gente tem, tá? A gente tem um poderzinho. Poder de escolha. Esse é o seu poder. Você tem total poder de escolher o que você quer para a sua vida com base na sua consciência, com base nas suas crenças, com base na sua perspectiva de mundo, com base nessas coisas. É o seu poder de escolha. E ele é lapidável. Tá? Quanto mais consciência, mais capacidade de arbitrar. Quanto menos consciência, menos capacidade de arbitrar. Um gatinho tem arbítrio, mas não no nível de um ser humano. Porque a consciência do gatinho dá a ele um livre-arbítrio daqui até aqui. A consciência de um ser humano dá um livre-arbítrio daqui até aqui. A consciência de um anjo dá um livre-arbítrio, entendeu? Conforme a consciência, você amplia a sua capacidade de escolha. Porque você tem mais consciência. Agora, poder mesmo de manifestar, você não tem, não. O poder não é seu. O poder está em você. Você tem acesso a ele. Você é filho dele. Você é expressão dele. Você tem o direito eterno a utilizar esse poder, porque ele flui por todos nós, mas ele não é seu. É de Deus. Certo? Se eu sei que o poder é de Deus e que tudo o que existe é de Deus, as chances de eu me achar uma coisa muito maravilhosa desaparecem. Muito maravilhosa no sentido de melhor do que os outros, tá? Eu sou uma coisa maravilhosa, porque eu sou a imagem e semelhança de Deus. Mas eu sou tão especial quanto você. Eu sou tão importante quanto você. Eu sou tão capaz quanto você. O que torna Jesus um espírito muito à frente da gente não é porque ele é o Filho de Deus. Você também é. É porque ele está na sua frente em conhecimento, em expansão da consciência, em evolução. Aí ele tem mais capacidade de fluir esse poder que está também fluindo através de você. Se eu compreendo que o poder é de Deus e que tudo é dele, logo todos os outros são iguais. Agora, você acha que é uma coisa que os marqueteiros vão falar? Não. Tampouco viver. Né? Eu sou tão importante quanto você.
Você é tão capaz quanto eu. Talvez algumas capacidades suas ainda estejam latentes. Em mim estão existentes. Talvez em mim estejam latentes e em você é existente. Eu tenho capacidades que talvez você ainda não desenvolveu, mas você pode chegar lá. A minha função como mentor espiritual aqui não é dizer eu posso e vocês não. Não. Eu posso e vocês podem também, tá? É só trilhar o mesmo caminho. Que só tem um caminho. Só um. Mais nenhum outro. Pergunta, senhor? A Mércia perguntou onde eu consigo encontrar, teacher. Você está falando da Pai Nosso de Atena, né? Vou postar ali para vocês, tá bom? Vou postar aqui no Instagram para vocês. Viram, gente, o quanto o Pai Nosso é maravilhoso? E tanta gente aí falando, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu rei. Pode falar, gente, se quiser, tá? Mas que tal a gente tentar viver o que está escrito nele? Hein? Não, tô falando com o pessoal. A Liara perguntou: se temos o poder de Deus dentro de nós, eu posso usá-lo se estiver em sintonia com esse poder divino, né? A gente pode usar o poder de Deus o tempo todo, inclusive para o mal. Ué, só existe um poder. Se só existe um poder, então o poder usado para o mal é de quem? É de Deus. Só existe um poder. Eu posso pegar uma maçã, comer, ou eu posso pegar uma maçã e tacar na cabeça do Caio. Mas as maçãs vieram do mesmo pé. O poder de Deus é o poder de Deus. Ponto. Agora, existe uma diferença, tá? Liara e todos vocês. Para eu usar o poder de Deus para o mal, eu preciso usar o poder do universo numa vibração baixa. Porque se eu estou falando de mal, eu estou falando de vibração negativa. Então é fraco se comparado ao amor. Eu posso ter força, o mal tem força, mas não esse poder aqui em cima. Eu posso fazer fluir o poder e transformá-lo em força maléfica. Só que para eu usar o poder para o mal, eu tenho que julgar na vibração do medo, do ódio, da mágoa, da revolta, da inveja, e uso o poder aqui. As minhas intenções, os meus sentimentos, o meu estado de consciência é um catalisador ou um canalizador desse poder. O poder flui conforme a minha consciência, os meus sentimentos e as minhas intenções. Então, se eu estou num sentimento de mágoa, de ódio, de revolta, de medo, compara-se a uma casinha de rato. Sabe aquele buraquinho que a gente vê nos desenhos animados? Passa um certo volume de força ali. Agora, se eu estou no amor, na paz, na alegria, na bondade, eu estou em fase com ele. Se eu estou em fase com ele, a gente tem um portão escancarado de energia. Portanto, alinhado com os sentimentos do todo, eu sou muito mais capaz do que eu sou aqui. Por isso que não importa o negativo que seja, pode ser o chefão dos chefões lá do umbral grosso. Ele é fraco, perto de um espírito de luz. O mal, como a Simone está falando, o mal tem força, mas poder é o bem. Os negativos, eles podem influenciar, mas o poder vem de Deus. Então, se você quer ter poder, olha que maravilhoso. O poder, ele se autorregula em conformidade com a sua consciência. O universo é tão inteligente, Deus é tão sábio,
que o poder está livre para todos. Só tem que seguir a matemática. Ele é amor. Ele, a fonte de todo o poder que existe, é o amor. Então, como eu faço para ter mais poder? Entendeu? Como que eu faço para ter menos poder? Quanto menor o meu amor, menor o meu poder. Quanto maior o meu amor, maior o meu poder. Se autorregula. Deus é amor, sabedoria, poder na chama trina. Quer poder? Ame mais, se ilumine mais, busque conhecimento, sabedoria. Faça a vontade do todo, raio azul. Tenha fé, a fé, grão de mostarda, que é a confiança, a convicção plena. Quanto mais você tiver esses três, mais poder você vai ter. E quanto mais poder você tiver, mais você vai querer servir. Porque quanto mais parecido com Ele, mais nós o refletimos. E o que Deus faz? O tempo todo. Ama infinitamente, serve infinitamente, ajuda infinitamente, trabalha infinitamente pelo bem de tudo e de todos. Quantas horas? Está na hora da gente terminar, pessoal. Está todo mundo ok com a oração do Pai Nosso? Não é lindo, né? A vivência dentro dessa oração é algo simplesmente fantástico. Eu desejo que essa live fique gravada no coração de vocês, na mente de vocês. Não se preocupem, isso aqui vai para o YouTube, vai permanecer aqui, tá? Essa foi a minha contribuição nessa Páscoa que a gente vai vivenciar daqui a pouco. E que seja uma Páscoa diferente. Todo ano a gente fala das mesmas coisas, né? Morte, ressurreição de Jesus, morte, ressurreição de Jesus. Acho que está na hora de mudar um pouco isso, não que a gente não tenha um respeito devido a todo esse processo, mas acho que está na hora da gente procurar viver como Ele. Lembrar de Jesus é muito mais do que falar dele. Lembrar de Jesus é vivê-lo todos os dias como modelo de conduta, como modelo a ser seguido, incorruptível, irretocável. Jesus é o nosso melhor caminho até Deus, sem nenhuma dúvida. De todos os homens que pisaram neste mundo, Jesus é o que mais se pareceu com Deus. Então, que a gente possa imitá-lo, nas pequenas, nas grandes coisas, todos os dias, em todos os momentos, tá? Um beijo para todos vocês, gratidão pela presença. Vou postar já aqui a oração de Palas Athena, tá bom? E muita luz para todos vocês. Obrigado.